Será que você está fingindo ser menos do que você realmente é? Será que você está deixando de produzir conteúdo, de evoluir, ou até mesmo, às vezes, fingindo não saber de algo, simplesmente porque você tem um medo inconsciente de perder a atenção das pessoas, ou até mesmo da aprovação das pessoas à tua volta? Hoje eu quero dividir com vocês algo que eu percebi na apresentação da minha filha hoje na escola. Foi algo que me tocou ali na minha infância, que foi muito difícil para mim na época da minha infância, eu não conseguia entender isso, e talvez isso esteja acontecendo com você também. Às vezes a gente está fingindo ser menos inteligente para manter as pessoas próximas a nós, simplesmente por as pessoas não estarem dispostas a crescerem no mesmo ritmo que você. Então isso é muito perigoso. Eu fiz uma observação muito interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiramente, na hora que eu estava ali no momento com a família, olhando ali, foi um momento que era para ter sido muito legal, muito divertido mesmo, porque é o dia da família, né? Hoje, o dia da família. E aí eu estava ali com a minha filha, a gente tudo feliz, a minha filha é uma menina incrível, super inteligente, super dedicada. Eu olhei para ela no momento de cantar, tinha que cantar o hino nacional, tinha que cantar uma música que ela ensaiou durante a semana toda, e na hora de acontecer ali o hino, aconteceu um momento muito frustrante que gerou muito estresse em mim e minha esposa, muita raiva, e depois eu fui compreender o que estava acontecendo ali. Ela estava cantando e simplesmente no momento que ela começou a cantar, ela começou a dispersar, distrair, apontar o dedo para fora, distrair os amigos em volta. Ela estava fingindo de boba, às vezes fazendo assim com o dedo, e ela é uma criança extremamente comunicativa, não tem medo, não tem vergonha, sai falando com todo mundo, é a primeira da frente. Sabe aquelas crianças que é a primeira a falar, a primeira a sair fazendo amizade com todo mundo? Tem lugares que a gente vai que ela faz amizade primeiro com as pessoas do que com a gente, e a gente não estava entendendo o comportamento dela. Ela começou a olhar para a amiga e fingir que estava com vergonha, e colocando o livro na cara, e aí no momento que estava lendo uma letra específica da música, ela pegou simplesmente e olhou pra gente e falou assim: "Eu não sei o que falar, estava escrito no papel". É tipo, como que você olha uma criança extremamente inteligente, extremamente carismática, uma de pessoas, e você olha pra ela, ela fala com o papel na mão: "Eu não sei o que que eu tenho que fazer", escrito ali. Ela é uma criança que tem 9 anos de idade, então não é uma criança tão pequenininha, né, ela tem um discernimento e uma linha de raciocínio já bem formada já. Não foi uma decisão, assim, de uma criança, um bebê, uma criancinha bem pequena que não entende. E a gente ficou: "Caraca, mas por que que ela tá fazendo isso?". Isso me gerou um estresse muito grande, a gente filmando, a gente tem as filmagens, ela simplesmente ignorando a situação que estava ali. E aí eu fui olhar e eu consegui entender, ela estava com uma necessidade de aprovação muito grande. E aí eu lembrei lá na minha infância, eu fui lá no passado, todas as vezes que eu ia para a escola eu escutava sempre a mesma coisa. A minha mãe ia na diretoria e ele falava assim sempre para minha mãe: "Mãe, o teu filho é um ótimo aluno, pena que ele conversa demais". Eu não consegui entender, era para ele ser um dos melhores alunos da sala, mas ele conversa demais, ele não presta atenção. E aí eu vi o quanto que eu tinha necessidade de aprovação naquela época, e eu vi o porquê que eu estava com raiva da minha filha, eu identifiquei esse sentimento, eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Na época, todas as vezes que eu fui uma criança tímida por um período, e eu comecei a me desenvolver, por causa de querer ficar com as menininhas e tudo mais, né, querer se comunicar, porque eu me sentia muito mal, muito humilhado às vezes em algumas situações de querer jogar futebol e não ser escolhido e tal. E aí eu fui para o mundo do humor, da piada, comecei a ser o engraçadinho da sala. Isso me trouxe muita atenção, só que as pessoas que riam das minhas piadas eram pessoas que, psicologicamente, eram as crianças que menos estavam preocupadas em estudar. Não necessariamente as crianças menos inteligentes, mas as crianças que, de estudo, as que menos queriam estudar. E aí, como que eu ia estudar, eu ia evoluir e deixar essas pessoas que eram a minha atenção para trás? Olha como que isso dói e olha como que a gente replica isso na nossa vida constantemente. Às vezes, aí no teu mundo, às vezes você não quer crescer inconscientemente, porque tem um empreendedor aí, um amigo teu, que ele vai falar para você que você for produzir conteúdo, que você é blogueirinho, ou que você está fazendo conteúdo e você está saindo do ramo dele, está crescendo e você não quer deixar essas pessoas para trás. Um amigo, um parente, um empreendedor, um amigo de trabalho, e essa visão prende a gente. E aí eu fui questionar, cara, o porquê que a gente toma essas decisões, o porquê que a gente fica preso às vezes num processo inconsciente e a gente não sai daquele lugar, né? E aí eu falei, caraca, peraí, o que está acontecendo?
Por que que eu estou tomando esse tipo de decisão? E aí eu comecei a entender que o processo ele era muito mais a fundo do que a gente imaginava. Fui ali com a minha filha, conversei com ela, expliquei toda a situação para ela logo em seguida, e ela entendeu. Eu falei: "Filha, você está entendendo que você está querendo ser menos que alguém? Uma criança tão inteligente, você está querendo ser menos inteligente só por necessidade de aprovação e de atenção? Isso não é legal, isso vai te prejudicar muito lá no futuro. E a mesma coisa acontece na produção de conteúdo. Para mim, eu fiquei fazendo estratégias por várias empresas, empresas muito grandes durante 3 anos e eu não produzia conteúdo para mim. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter que começar do zero, porque eu sabia que ia ser difícil, porque eu sabia que esses primeiros vídeos não iam performar bem, que eu ia precisar produzir muito, que eu ia precisar analisar muito até eu conseguir chegar num contexto. Então, às vezes, você não quer sair do lugar porque você está nesse mesmo platô que eu estava. E para você quebrar isso, o único jeito é você tomando uma decisão. E aí eu me questionei novamente: quem faria isso? Quem disse que isso é o certo? Quem disse que você tem que ficar onde que você está? Quem disse para você que para você produzir conteúdo, você precisa só pensar em conteúdo viral? Para você produzir conteúdo, se você não tiver com milhões de visualização, você não está performando bem. As pessoas não têm paciência. Até para mim, como estrategista, eu sei que eu vou começar com 10 visualização, 100 visualização, 1000 visualização, vou ajustando a estratégia até eu chegar no caminho para atingir um resultado. A gente já cresceu em empresas em 2 anos, 3 anos, e já aconteceu da gente crescer em empresa em 3, 4 meses. Tudo depende do intenção e energia que você coloca, esforço que você quer dedicar. Então, eu fiz mais um questionamento, né? Que tipo de pessoa, às vezes, que tipo de pessoa, questiona para você, que tipo de pessoa que às vezes deixa de realizar um sonho, de evoluir uma estratégia, de fazer tal coisa, simplesmente porque você está com uma necessidade, às vezes, de atenção ou de aprovação das pessoas. Você não faz e você gera desculpa. Não, eu não faço porque, eu não estou com tempo. Eu não faço porque eu tenho que levar meu filho na escola. Eu não faço porque eu não tenho estratégia, por causa de. É só começar. Quantos empreendedores sem estratégia você vê por aí, que às vezes performa muito mais do que um estrategista do que eu, que sou um estrategista, às vezes uma pessoa sem estratégia, simplesmente porque ela teve a dedicação e performance de alcançar. Então eu vou te dar aqui 5 fases para você sair do lugar, literalmente, e você começar a avançar em direção ao seu propósito. Primeira fase de todas, você está na fase ali, essas são fases da vida, é a escala da vida. No momento para você conseguir ter permissão e autorização para você fazer alguma coisa, isso eu vim aprendendo em algumas mentorias que eu venho fazendo recentemente, a gente tem 5 fases, 5 escadas. A gente tem o reclamar, que a gente não sai do lugar de jeito nenhum, a gente só fica reclamando. "Ah, eu não faço isso por causa disso, disso e tal. Ah, que merda, eu não tenho equipamento", só reclamação. Depois a gente tem a justificativa. A justificativa é uma das coisas que mais te para. Porque você vai falar: "Eu não faço por causa disso, eu não faço por causa daquilo". E o que que é o mais bizarro de tudo? A justificativa é verdade. Você tem razão, você não faz por causa disso, 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 tal. Só que a justificativa ela não te move, você não sai do lugar justificando. Você entendeu o que eu estou falando? Então, quando você começa a depois questionar, que é o terceiro estágio, é aonde que eu parei. Falei: "Espera aí, por que que a minha filha está fazendo isso? Espera aí, eu fazia isso. Será que eu estou passando isso para minha filha? Mas espera aí, eu não fazia isso produzindo conteúdo também. Quem que eu estava buscando aprovação?" E eu percebia que às vezes era internamente. Eu não produzia conteúdo porque às vezes uma pessoa ali da minha equipe, às vezes ela não queria crescer. E se ela não queria crescer, eu também não podia crescer, porque eu precisava da atenção dela, porque eu precisava da pessoa me bajular de alguma maneira. Eu entendi que esse era o perfil que estava me bloqueando. É difícil reconhecer isso. Dói, porque você reconhece que o problema está em você. Autorresponsabilidade. Depois que você questionar, você entra para o quarto estágio, que é propor uma solução. O que que eu fiz? Fui e falei com a minha filha. Fui lá e falei com ela literalmente, imediatamente, logo depois expliquei para ela. Ela vai chegar em casa hoje depois da escola, a gente vai anotar no papel. Filha, você está fazendo essas ações por causa disso, disso e tal. Você vai ler isso todas as vezes, todos os dias, até você parar de ter esse tipo de atitude. Você não precisa da atenção das pessoas, você é uma criança inteligente. Você vai evoluir, você vai crescer. E a mesma coisa no teu negócio. Você é inteligente, você vai evoluir. O que que eu fiz? Vim aqui, acabou de acontecer esse caso, vim gravar um conteúdo, porque eu sei que isso é valoroso para vocês, eu sei que você está me assistindo, que seja uma pessoa, que seja 1000, que seja 20.000 pessoas que vão assistir esse conteúdo no futuro. É valoroso para você ouvir isso, porque a gente não se questiona. Então eu quero que você proponha uma mudança para você agora. Comece a produzir o seu primeiro conteúdo, comece a se questionar, por que que eu não faço? Qual que é a desculpa que eu estou dando? E faça a escala. Pare de reclamar, pare de justificar,
e comece a questionar, propor e depois a última é ação. O que eu estou fazendo? Estou gravando um vídeo logo depois de uma experiência que eu acabei de ter. É isso que a gente tem que fazer. E isso gera muito valor e muita praticidade para a gente fazer, tá? Outra coisa que eu questionei aqui. Por que que isso é inútil? Por que que não funciona? Por que que a gente produzir conteúdo no dia a dia, só simplesmente motivar, não funciona? Não funciona porque a motivação ela não te leva para os lugares. Porque você, entendi o que eu preciso fazer, propôs e fez uma ação. Se você não fez isso, você não vai sair do lugar. Não adianta se motivar com o meu vídeo, com o vídeo de qualquer pessoa. Não adianta. Então, o meu propósito aqui é te dar a direção e te passar ferramentas para que você conclua essa decisão. No final desse vídeo eu vou deixar ali embaixo ali na descrição algumas ações que você pode tomar para você seguir para frente com isso daqui, tá? Depois a gente pode ser do contra. Por que não ser do contra, entendeu? Por que que eu tenho que fazer um roteiro tão bem amarrado, sendo que às vezes eu domino do assunto que eu estou falando? Cheguei aqui, escrevi uma observação ativa, que é uma das técnicas que eu venho falando nos meus vídeos, observei o que estava acontecendo, vim mandando um áudio para mim no carro, cheguei aqui, eu estou aqui gravando conteúdo com você. Então, fui do contra, para que que eu tenho que fazer padrão? Para que que eu tenho que ser igual a todo mundo? Por que não eu passar um valor de uma maneira já mais rápida e mais inteligente? E aí depois, o que que eu posso aprender com isso, né? O que eu aprendo com isso, para mim, a gente precisa estar atento às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Às vezes você não produz conteúdo, às vezes o teu negócio não prospera, às vezes você não está se destacando na tua empresa ou no teu ramo de atividade, simplesmente porque você não questiona. Porque às vezes um cliente, ele chega na tua loja e às vezes ele te dá todos os motivos por que que ele não está comprando de você e você nem olha para isso. E se você olhasse para isso, você venderia mais. E se você olhasse para isso, você produziria conteúdo que atrairia mais pessoas interessadas no que você está falando. Você entendeu como que muda a perspectiva? Faz sentido isso daqui que eu estou te falando? Se fizer sentido, depois comenta aqui embaixo também. Faz sentido, tá? Tô improvisando aqui porque eu acho que é legal a gente estar se conectando também, tá? E aí depois a gente pode trazer ali um olhar único também. Isso aqui que eu estou falando são tópicos só da observação ativa, tá? Isso aqui eu estou improvisando aqui em tempo real com você para você ver o quanto que você já tem conhecimento dentro de você e você nem para refletir. Olha que eu peguei uma coisa que aconteceu com a minha filha, eu fui mergulhei na minha infância e agora estou aqui produzindo um conteúdo estratégico do porquê você deve produzir conteúdo, do porquê você deve enxergar dessa maneira. Então, o olhar único que a gente olha para cá é: analise tudo que está acontecendo à tua volta, com calma, com paciência. Todos os dias, anota. Chegou um cliente, ele não comprou, anota o porquê que ele não comprou. Chegou um cliente, ele comprou, anota o porquê que ele comprou. Chegou um cliente, ele teve uma objeção e saiu, anota essa objeção. Tudo isso pode se transformar em conteúdos riquíssimos e melhorar a sua performance em venda em todos os aspectos. Você pode atender melhor, pode criar novos produtos, novos processos e tudo mais. Ontem eu fui visitar um amigo meu, ele tem uma loja de óculos, né? E a gente chegou lá e simplesmente eu conversando ali 5 minutinhos com ele estava fazendo um óculos para minha esposa, né? E aí eu falei assim para ele, cara, como que você faz para aumentar a tua recorrência aqui na tua empresa? Porque é uma loja, né? Tipo, naquelas lojinhas que tem várias, assim, tem mais de 100 concorrentes em volta dele, né? De várias lojas diferentes. Aí ele falou assim, cara, eu tento mandar mensagem e tal. Eu falei, por que que você não cria talvez uma mensagem automática ali? Tem o WhatsApp lá, acho que é uma coisa assim, né? Tem um nome lá do WhatsApp, que ele vira um CRM, é de graça, você consegue agendar a mensagem. E eu falei, de quanto tempo esse cliente renova? O cliente renova, ele faz a cada 6 meses uma coisa, e a cada um ano outra coisa, e a cada 2 anos outra coisa. Falei, imagina se você manda mensagem para esse cara e fala assim, cara, lembrei de você, você está chegando perto de fazer tal ação, você está precisando fazer isso e tal. Isso não aproxima o teu público? Ele falou, cara, isso seria incrível para mim. Você entendeu que às vezes uma coisa que não custaria quase nada, o cara aumenta a performance? Agora imagina se ele tem uma base de dados de 3, 5 mil pessoas que ele já atendeu nesses últimos 10 anos de empresa. Que seja 1.000 pessoas, 500 pessoas. São 500 mensagens de novas pessoas que podem vir no teu público. Você entendeu? Agora, se você vai ali e eu perguntei para ele, e esse óculos aqui? Tem gente que usa esse óculos? Tem gente que faz tal coisa? Ele falou assim, cara, é engraçado, né? Porque às vezes a pessoa coloca o óculos e eu falo para ela, pô, não posso falar que tá feio. Eu falo, tem gente que gosta. Só que imagina se ele produz vídeos falando sobre cada tipo de óculos. Cada tipo de óculos serve para um perfil de pessoa. Pode não servir para todo mundo o vídeo, mas quem servir não pode interessar de ir lá comprar? Agora você entendeu o poder da gente conseguir fazer essa observação?
da gente estar constantemente fazendo observações ativas, da gente estar anotando, da gente entendendo por que que uma ação executa assim, assim, assado? Fica aqui o questionamento para vocês. E o sentimento que fica aqui para mim, antes da gente colocar a aplicação no nosso negócio, é, às vezes você vai observar coisas no teu ramo de trabalho, no dia a dia com seus clientes, que vão remeter a sentimentos que você não imaginava que eles estavam ali. E esse sentimento ele vai tão a fundo que vai fazer o seu público comprar de você de uma forma que ele não compraria de mais ninguém. Totalmente autêntico. Eu fiz uma análise da minha filha e eu trouxe um sentimento aqui que na hora que eu estava falando, tenho certeza que você sentiu. Quem é pai entende a frustração de um pai estar ali num momento que era para ser especial e teu filho dispersou, e às vezes você perde o momento, às vezes é um vídeo só, é um momento só. E aí, daquele momento, eu trouxe para você mostrar a observação de como que você está perdendo esse momento com o teu filho, com o teu cliente. Teu cliente é teu filho. Você entendeu? Às vezes você está perdendo momentos com o teu filho, porque às vezes você que não está olhando. O cliente sai bravo, sai nervoso, ou sai feliz e não volta. Por que que ele não volta? Você entendeu? Você pode trazer ele para a tua causa, você pode trazer ele para a tua loja, para o teu público, para o teu serviço, para o teu produto. Simplesmente por você observar no dia a dia e por você produzir conteúdos que façam sentido, como eu estou falando para você, tá? Então vamos para a aplicação na prática. Como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Você vai pegar tudo isso que eu estou te falando aqui agora, eu vou colocar ali embaixo ali um passo a passo para você executar e você vai começar a questionar constantemente pessoas que entrarem na sua loja ou comprarem o seu produto ou te mandarem uma mensagem ou for na rede social, você vai começar a fazer o seguinte questionamento. A pessoa chegou, o que que eu estou observando? O cliente entrou aqui, tal, 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 anotou. Por que que essa pessoa tomou essa decisão? Legal. Quem disse que isso é certo ou errado? Quem que faria isso? Que tipo de pessoa chegaria aqui, ficaria feliz e sairia assim assado? Ou sairia triste? Quando que isso começou? Qual que é a origem? Por que que o cara compra? Por que que ele compra um produto? Por que que ele compra um óculos? Por que que ele compra um doce? Da onde que vem essa ideia do cara ter vontade de comprar um doce? Se você conseguir mapear isso, você vai descobrir de uma forma muito forte como vender melhor para o teu cliente. Depois, por que que é inútil? Por que que não funciona? Por que que eu vender desse jeito ou desse jeito não funciona? Então eu preciso mudar minha abordagem. Você entendeu? Seja do contra, faça algo contrário do que as pessoas esperam. Anote. Por exemplo, eu fui do contra. Em vez de eu montar um roteiro estrutural, eu cheguei aqui acabei da ideia que eu acabei de absorver, sentei e falei, eu vou passar o que eu estou pensando, vou pegar só os questionamentos e vou falar o que está na minha cabeça. Olha o conhecimento que a gente tem, a gente não percebe. Depois, qual que é a utilidade disso? Qual que é a utilidade do seu produto? Para que que ele serve? Para que que ele entrega? Qual que é a utilidade do que você está observando? É isso. Depois você pode trazer até um tom de humor ali, se você quiser também, que é uma coisa bem legal. Traz um tom de humor para o seu público, faz ele analisar, faz ele entender. Depois, o olhar único, né? O que você aprendeu com isso? Qual que é o único olhar que só você está vendo? Se você visualizar isso, ninguém vai ficar igual a você. Você vai produzir conteúdo tão autêntico que vai te diferenciar de qualquer pessoa. Formatos, processos, a gente vai testando com o tempo. Agora, o olhar único, não. Todo mundo está produzindo coisa superficial, seja você produzir coisas autênticas, tá? Depois você vai anotar como aplicar essa ideia que você observou para o seu nicho. Então você pode observar passarinho na rua, você pode observar pessoas no trânsito, você pode observar placas, o que você quiser, inclusive os seus clientes, observar e ver como que você pode, com essa observação que você teve, aplicar dentro do seu negócio. Você vai perceber o quão poderoso que isso é, tá? Então, é isso. Tem duas perguntas aqui para fazer. Você realmente não sabe o que fazer ou está com medo de se destacar demais e acabar ficando sozinho? Então, meu questionamento que eu fico para você aqui, você realmente não sabe produzir conteúdo? Você realmente não sabe fazer o que você está falando? Ou você está com medo de se destacar e ficar sozinho? Questiona isso para você no dia a dia. E a última pergunta que eu vou fazer para você aqui, ó. Será que você está sabotando o seu próprio crescimento, como eu estava fazendo com o meu? Antes de eu começar a produzir vídeos aqui, eu estava sabotando meu crescimento. Eu falava que não dava, que não sei o quê, que eu precisava planejar, que eu precisava fazer um estudo, não sei o quê. Mentira, eu estava me sabotando. Eu estava, na verdade, esperando que alguém fazia para mim. Então, será que você não está sabotando seu próprio crescimento? Será que você não está deixando de produzir um conteúdo muito incrível apenas porque você teme ser visto como diferente ou fora da média?
eu fazer isso aqui, eu tô sendo diferente, eu tô sendo fora da média. O que que é fora da média? Não quer dizer que você é melhor, quer dizer que você é diferente. Você tá tomando uma decisão que nem todo mundo tá tomando. Você entendeu? Eu tô produzindo um vídeo super longo aqui, denso. Se você ficou até aqui o final, quer dizer que tem valor para você. E para mim tem muito valor poder produzir esse tipo de conteúdo, porque eu consigo passar minha visão e ajudar as pessoas a se questionarem, que esse é meu propósito de vida. Então, agora quero te perguntar com toda a sinceridade do mundo: até quando você vai viver se limitando com medo inconsciente? Até quando você vai viver se limitando com esse medo inconsciente de não produzir conteúdo? Até quando você vai fingir ser menos inteligente do que você realmente é, só para não perder a atenção e a aprovação dos outros? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Vou procurar manter meu compromisso diariamente, trazer insights, reflexões, para que a gente consiga novamente evoluir juntos. E não deixa de olhar aqui os comentários, que aqui na descrição, desculpa, que aqui embaixo vai ter o passo a passo de como você pode começar a questionar o seu negócio. Fica com Deus e até a próxima.